Então, gente, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre seguros e eu tenho uma convidada muito especial que ela vai se apresentar. Então, cá, fique à vontade. Doutora Ana, muito obrigada pelo convite primeiro, né? Ficamos muito felizes em estar aqui compartilhando um pouquinho sobre seguros, né? A importância, porque é uma necessidade realmente que a gente observa pela questão de sair da faculdade, às vezes, sem ter essa noção básica. Exatamente. E me fala seu nome completo, claro. Então, eu me chamo Karine Dalla Costa. Eu atuo com seguros aqui em Erechim, região, Brasil, enfim, a gente atende todo o espaço. Claro, né? Hoje em dia online a gente consegue fazer qualquer coisa. Exato. E estamos aí, então, para tirar algumas dúvidas dos seus colegas. Com certeza. Eu fiz uma caixinha de perguntas, então, no Instagram esses dias. E algumas pessoas me perguntaram algumas coisas sobre seguro. Porque, principalmente nós médicos, a gente não tem nem noção disso na faculdade e nem na residência. E, querendo ou não, é uma profissão que tem muito risco, certo? De ganhar, às vezes, um processo, ou até risco de vida, de se contaminar. Se a gente sofre algum acidente, alguma coisa, como que a gente vai ficar? A gente depende só das nossas mãos, do nosso trabalho, do nosso esforço. Então, como que você acha, assim, que era ideal a gente começar? Alguém que está ali na faculdade, você acha que vale a pena começar com algum seguro? Existe algum seguro específico? Sim. E o que acontece? Por mais experiente, às vezes, que o profissional seja, não só saindo aí da residência ou saindo formado aí, né? Por mais experiente, pode acontecer. Ninguém está impedido de estar, então, por um erro, né? Acontecer um erro, uma negligência, ou às vezes você tem que provar mesmo por estar certo, né? Sim. Então, falando de RC. E também, claro, essa questão da segurança da pessoa, né? Sem vocês aí na linha de frente, não vai ter como trabalhar, né? Não vai ter profissão, não vai ter nada. Vocês são a árvore e os frutos seria, Exatamente. A profissão. Claro que a gente tem que ter outras cestas, né, com outros ovos, mas no começo da faculdade, ou você sai da faculdade, a gente não tem nem cesta nem ovo, gente. Então, a gente não tem da onde tirar. A gente começa por ali, né? Começa com um plantão, com 2, com 3. E, às vezes, essas pessoas começam já com, por exemplo, uma dívida muito grande, né? Por exemplo, um FIES, alguma coisa assim. Então, se ela se encontrar numa situação que ela é processada, por exemplo, da onde que ela vai tirar dinheiro? Vai ter que pedir emprestado no banco a altos juros, vai ter que financiar, como que, né, vai funcionar? Vai depender do pai e da mãe daqui a pouco, né? E tem muita gente que também não tem essa opção, né? Eu sei que a medicina, querendo ou não, hoje em dia é uma profissão que está bem elitizada, né? Porém, às vezes não tem de onde tirar. Então, tu acha que estudantes, assim, que estão na faculdade, qual que é o seguro, assim, que é indicado? Durante a faculdade, realmente seria o quê? O saúde mesmo, né? Para eles conseguirem aí, caso venha acontecer alguma coisa, não impedir e seguirem a profissão, seguirem o estudo. Então, durante a faculdade, o que é importante ter? Né? É importante ter, então, um seguro de vida, em vida, que a gente chama, na verdade, né? Tem aí uma proteção para as mãos, proteção para os membros superiores, para doenças, né? Porque ninguém está livre de acontecer alguma coisa. Então, para não impedir lá na frente de alcançar o seu objetivo, é necessário, sim, ter um seguro de saúde nesse período, né? Proteção para os membros superiores, proteção para as doenças, para uma invalidez, talvez, que venha a acontecer, uma internação hospitalar. Então, mais ou menos, seriam esses os seguros importantes, as coberturas importantes para ter. Do estudante, sim. Após ali a residência, chegou na residência, aí sim já pode também se preocupar com o de processos, né? Caso venha acontecer alguma coisa. Sim. Então, tem o RC de processos aí quando chega na residência. Tá. Outra coisa, porque muita gente fala assim, mas eu já tenho plano de saúde. É a mesma coisa, não é? Acho que não, né? Então, o plano de saúde, ele vai te cobrir as suas despesas de dentro do hospital, né? Fora do hospital, o que acontece? A vida real. Exato. Tu tem que comer, tu tem que pagar a conta de luz, tem que pagar aluguel. Tem todas essas despesas por trás. Então, o seguro, ele vai te manter as suas despesas, os seus custos da sua vida real. Pagar luz, pagar água, pagar o que tu tem aí para pagar, o teu
teu estudo, talvez, a tua vida, né? Então, ele vai te cobrir isso. E, claro, caso o plano de saúde, ele não te cubra um tratamento, às vezes, que tu vai realizar, ou assim, tem um tratamento possível lá em São Paulo, no Albert Einstein. Que eu queria ir lá. E, às vezes, o plano não cobre. Não porque cobre. tem etapas no plano, né? Tu paga mais ou a menos. E tu tem algumas categorias. Limitações, né? Que vão aí estar... Aí, às vezes, o plano de saúde, o plano que você indica, ele estaria não cobrindo isso, mas ele te dá o dinheiro para poder fazer esses planos, certo? Você é indenizado, né? Para, então, realizar o tratamento ou, então, utilizar o valor para o que você bem entender. Então, ele é uma forma de blindagem do teu patrimônio, para você não precisar vender um bem daqui a pouco, teu carro, casa... pedir dinheiro emprestado, fazer vaquinha online. Exato. Então, é para isso que serve. E para, por exemplo, sou estudante, acontece alguma coisa comigo, assim, e daí eu tenho esse plano que você tá me colocando, e para eu ativar ele, eu preciso de muito tempo, eu preciso de laudos e um monte de coisa. O que precisa? Precisa sim de laudo, né? Mas aconteceu qualquer coisa. Com nós, no caso, mas... É que nós temos vocês aqui, nós somos Exato. amigos. Então, eu sei que é muito mais fácil de conversar, né? Eu sei que buscar. se eu ligar pra vocês meia-noite e falar, meu Deus, vocês vão me atender. Mas, às vezes, um pessoal de fora não tem essa... Exato, por esse isso que a contato. gente sempre comenta. Pessoal, falem com um corretor mesmo, um especialista Isso. que vai estar do teu lado para caso vir a precisar. E não só no momento da venda, né? Mas que tem o pós-venda também. Então, aconteceu, liga para nós, que a gente vai direcionar tudo aí, o que vai precisar. A gente encaminha a documentação, a gente faz todo esse processo sem que o segurado ali, ele se preocupe com isso, né? Já tá aí envolvido as emoções a todo vapor pelo sinistro, né? Então, a gente... E se, por exemplo, acontecer e a pessoa ficar em coma, sabe, não conseguir ligar para vocês, eu posso deixar, por exemplo, o contato do meu noivo, da minha mãe, do meu pai, alguém que vai contatar vocês? Exato, um familiar, um advogado que tenha uma procuração. Tem que ter. Nome, o advogado tem que ter uma procuração. Isso, advogado sim, mas um responsável, pai, mãe, quem é um familiar próximo pode estar fazendo esse contato conosco, porque é o envio da documentação. Então, Entendi. Não tem nada que vai impedir, né? Ali tem que ser a pessoa, porque o que ela vai fazer? Tá em coma, né? Tá em coma, por exemplo, né? Deus me livre, mas vai que tenha, né? Então, sim, precisa de alguém para falar. É. Tá, então, só resumindo um pouquinho. O estudante é bom ter o plano de saúde e o seguro de saúde, por enquanto. Aí, passou na residência, esses dois são interessantes, claro, para cobrir a parte do hospital, o plano de saúde e o seguro fora do hospital. E... agora, na parte profissional, porque o residente, querendo ou não, ele já é médico, então ele já é o responsável, ele já é a canetada. Exato, por isso que a gente fala, na residência, sim, o de responsabilidade civil é necessário, pela questão de você já estar atendendo, você já ser, de certa forma, responsável pelos seus atos. Então, sim, é necessário ter já esse seguro ali. E na residência, até o custo do seguro, já falando em custos, ele é mais atrativo do que você formado. Então, o quanto antes tiver, melhor. Até porque, vou ter daqui 1 ano, 2 anos que eu vou começar a atender. Gente, vamos ter no começo, que depois tudo vai tornar mais caro, né? A questão de se acontecer alguma coisa, o seguro ele aumenta o valor para você contratar depois. Então, quanto mais possibilidades de você ter riscos, aí mais encarecido fica. Por exemplo, se eu saí da faculdade, estou entrando na residência, não tenho nada, né? Eu sou ali virgem na parte de atendimentos. Mas eu começo a atender, aí o paciente fica estressado, fica bravo, e daí já aumenta a possibilidade. Isso que vai encarecendo. Se você já tem uma reclamação ou tem um processo, né? Fez um acordo, então tudo isso é avaliado na hora da contratação do seguro. Entendi. E daí, então, do residente tem essa do... como que é o nome? Responsabilidade civil. Tá. E aí, porque querendo ou não, nós na residência, a gente acha que o nosso chefe, por a gente ser ainda estudante, a gente não... se acontecer qualquer coisa, não é responsabilidade minha. Mas isso é uma grande mentira, porque querendo ou não, a gente já é médico, a gente carimbou ali. Então, mesmo eles talvez tendo a responsabilidade por nós de olhar o que a gente está fazendo, a gente tem responsabilidade igual. Exato, Ana, bem colocado, porque o que acontece, né? Muitas pessoas, até às vezes, revisando alguns seguros, né? Muitas pessoas, às vezes, já têm um seguro RC, que ele também estende para o PJ.
né? Entrando nesse assunto. Isso divide aí bem para nós, que a gente não entende nada, então. Exato. Já estende para PJ. Então, vamos dizer, a Ana está trabalhando no hospital como residente, né? Está lá trabalhando e aí acontece uma reclamação. Então, ela já tem, vamos dizer que a Ana já tem um seguro RC, mas é necessário avaliar se a cobertura é extensão para o PJ, para o hospital, está contratada. O hospital, com certeza, vai ter um seguro RC. Sim. Geralmente, quando a gente faz ali os... Tudo bem. Geralmente, quando a gente começa ali na parte dos hospitais, eles fazem com que a gente seja da PJ deles. Então, pelo que eu li ali dos poucos contratos, porque geralmente médico também não lê contrato, né, gente? A gente tem esse seguro. Mas se a gente fizer parte dessa PJ. Mas eu fico muito preocupada com isso também, porque querendo ou não, se essa empresa acaba tendo algum problema, eu sou sócia da empresa. Exato, porque algumas seguradoras, elas aceitam cobrir somente se você for sócia da empresa, como você comentou. Poucas seguradoras trabalham com a possibilidade de estender também para um funcionário do hospital. Isso. Então, por isso que é necessário se atentar a isso, porque tem essa possibilidade de você colocar ali na cobertura como uma extensão para o PJ, mesmo você sendo somente um funcionário da empresa. E por que isso é interessante? Porque caso venha acontecer alguma coisa, o paciente ele vai processar o hospital como profissional, como todo mundo, né? Então... Coitado, até o segurança vai entrar no bolo, se ele puder tirar. Junto. E aí, o hospital, o que ele vai fazer? Ele vai pagar ali, ele tem o seguro, ele vai pagar, mas depois ele pode entrar com uma ação regresso contra o profissional que cometeu o erro. Entendi. Então se você não tem o seguro... Então, tu acha que tá livre, tá lá viajando, sei lá, no Bahamas... Exato. E aí vem um processo de 5 anos, de 3, 4, sei lá quantos anos atrás. Que você tava lá atuando no hospital como residente, sem seguro. Mas eu tenho o hospital que tem um seguro e eu não... Então, é necessário, sim, reavaliar isso. Então, tudo isso que a gente tem que pensar e, às vezes, pedir pro corretor, né? Que é uma coisa que nós, médicos, nem pensamos. Assim, tanto do seguro, ou a gente entra na PJ, acha que vai ter uma segurança e não tem essa cobertura, né? Exato. Então... Nossa, é muita coisa pra gente muita anotar. Coisa, porque revisando algumas apólices nesses últimos tempos, aí a gente verificou muitas seguradoras com essa extensão somente pro PJ, se você for sócio ou não. Se não, tchau. Então, é interessante reavaliar, sim. Que aí você vai fazer uma cirurgia na Unimed, por exemplo. Você não é sócia da Unimed, então você não estaria coberta. Acontece alguma coisa. Entendi. Né? Aí você é responsabilidade total. Exato. E sem querer, pelo menos na minha especialidade, que eu sou cirurgiã também, eu sou responsável por toda a sala cirúrgica. Então, mesmo se o erro, por exemplo, for... exemplo, do anestesista. Eu sou responsável, porque eu sou a chefe da cirurgia. Então, tem que ter essa cobertura ali também, né? Com certeza. E também para as pessoas que já formaram na residência, que estão criando um consultório. É importante ter esse seguro também. Ele pega a parte das funcionárias? Como que funciona? Então, quando for nesse quesito, assim... eu tenho uma clínica, por exemplo, e tenho vários profissionais atuando na minha clínica. É interessante cada profissional ter o seu RC. A clínica, sim, vai ter o RC dela, caso venha acontecer alguma coisa também, é necessário ter. Mas cada profissional deve ter com a extensão para o PJ. Então, essa extensão para o PJ vai ser atribuída independente se ele for sócio, se ele for funcionário, se ele for um parceiro, um prestador de serviço. Então, vai ser possível, sim, só se atentar a esse detalhe, né? E, nesse caso, tu acha que é mais importante? Sim, eu comecei a minha clínica, tenho, né, o RC, tenho o meu seguro de vida, tenho o meu plano de saúde. Ok, acha algum mais, assim, interessante a gente pedir? Alguma coisa de... Não, eu acredito por enquanto, que assim... esses é o básico e o necessário, assim, que deve... A única questão é se atentar às coberturas se estão personalizadas de acordo com a tua necessidade. Porque de nada adianta você contratar um seguro, não contratar um seguro e o seguro, ele não aconteceu sinistro e você não conseguir, ele não ser suficiente para o teu padrão de vida, para a tua necessidade. Então, por isso que é importante também ter um seguro, mas ser contratado com alguém que vai te fazer as perguntas necessárias, que vai entender a tua vida, né? O teu padrão de vida, a tua rotina,
caso você venha precisar, você não vai ficar desamparada no momento que você mais... Exato. E até era uma das perguntas que surgiram aqui, que se existe algum seguro que cobre se eu ficar afastado no meu consultório. Então, né? Sim, existe a proteção de renda, né? A proteção de renda, o que que acontece? Ficou afastado do trabalho por um período de 1 mês, 2 meses, 3 meses, você vai ser indenizado pela tua renda que você declarou no momento da contratação do seguro, da cobertura. Então, você consegue manter as suas despesas. Isso daí você já na contratação que você coloca, eu ganho tantos por mês, uma média, aí vocês... Tem esse. Aí esse, por ser afastamento, é por saúde, por alguma coisa assim? Sim, somente saúde e acidente. Acidente. Né? Aconteceu, fiquei afastado, não consigo trabalhar. Você vai estar enviando, então, o laudo, né? Ali, o atestado dos dias de afastamento. E você consegue ter essa indenização e segurança, tranquilidade. Exato, né? para as coisas que a vida continua, né? A gente pode parar, mas daí Porque ninguém tem uma bola de cristal, né, Ana? Gente, não falando isso, meu noivo ontem tava voltando para casa, empacotaram ele, pelo amor de Deus, a caminhonete que ele trabalha, tipo, que ele vende, né, também a parte de bebidas, e agora vai ficar um tempinho sem a caminhonete. Ou dividir o meu carro. Ainda que Bom tem. que ele me dá carona, então pro trabalho, vai me buscar. Vai ser uma princesa Exato, agora. vai ser princesa, vai ser madame, gente. Cai outra coisa. Eu sei que é chato ficar falando de valores, mas tu sabe mais ou menos, assim, um bom valor para um médico, assim... Um médico já formado, vamos pensar assim. Contratar um seguro desse, assim, qual que é a média? Ana, não tem como te falar um valor. O Tá. que acontece? Vai depender da cobertura, do valor da cobertura, da sua idade também, da sua experiência. Vai depender de vários fatores. Tá. Então, da tua especialidade também, se você faz cirurgia, se você não faz. Tudo Se é da isso. área estética, se não é da área estética. Isso também Isso tu também. consegue categorizar, assim. Exato, tem todas as modalidades, então, de acordo com a tua especialidade, é contratado o seguro referente a isso. Então, se não estiver na apólice que você faz determinado procedimento, você pode vir a não ser coberta. Entendi. Então, também é outro ponto a ser Exatamente, isso é analisado. bem complicado, porque até uma época eu vi que o meu pai, o Dr. João, tinha feito um seguro e não cobria a parte estética, que querendo ou não, é a parte que a gente pode ser mais processado, né? Que o pessoal, mesmo a pessoa toda tendo uma assimetria, uma deformidade, alguma coisa, ela fica encucada com um detalhezinho e pode te processar, querendo ou não. Ela não ficou satisfeita. Exato. Então, acho que é ali que é meio tendão de Aquiles mesmo, da parte da medicina, e não estava coberto. Mas também nós não tínhamos nem noção que não cobria. A gente achava que cobria tudo. Tava tudo ok. Não, Por isso sem que é noção, importante gente. sentar e conversar e entender as coberturas que possui. Não só, contratei lá com fulano e não vi Exato. nem o que eu tenho. Não, e por isso que eu tô até querendo trazer isso pro público, querendo trazer isso pros meus amigos médicos, sabe? Pra todo mundo, porque quando tu vai na escola e a professora pergunta assim, alguém tem uma pergunta? É porque ela explicou antes. Então, como que a gente vai ter perguntas de uma coisa que a gente não sabe? Então, eu gosto de colocar essas pequenas perguntas, essa pequena dúvida na cabeça das pessoas. Sim. Porque senão a gente não vai atrás, a gente vai vivendo a Sim. nossa vida normal achando que tá tudo certo até acontecer alguma coisa. E tu não faz nem ideia. Às vezes Nem tu ideia. pode estar utilizando ali uma cobertura. Por exemplo, nesse de responsabilidade civil. Uma despesa emergencial. Aconteceu ali no procedimento, você teve que fazer Alguma coisa diferente. Exato. Teve que buscar, levar essa pessoa para um pronto atendimento, teve que alterar alguma coisa. Isso. Então, você tem cobertura, às vezes, na tua apólice, se foi contratada. Né? Tem aí várias coberturas, um gerenciamento de crises, por exemplo. Aconteceu de você ser processada e virou na mídia, enfim. Para você gerenciar essa crise, você também tem um suporte. Uma consultoria jurídica, você também tem uma consultoria jurídica em Sim. muitas apólices. É porque às vezes você nem sabe se isso tá na pólice ou não, e daí a gente vai ler aquele negócio, é tudo complicado, não sabe entender nada, e aí a gente só liga para um de vocês, né? Eu que tenho essa facilidade, isso cobre? Isso, será que, né? Exato. Então, pelo menos a pessoa te dá uma segurança e um direcionamento. Eu acho que isso também acalma o coração da gente, né? Que a gente não tá Exato. sozinho. Apesar de você não saber os detalhes, mas na conversa você, ouviu que pode ser que cubra isso. Então você já Exatamente. já lembra, né? Não, muito, muito legal, né? Tem que ter, gente. Vamos pensar. E outra aqui que me mandaram
é a parte do CLT, mas eu acho que a gente meio que falou, né? Não no CLT, mas falamos da PJ, de entrar na PJ da empresa. Mas se você é CLT, em um hospital precisa do RC. Então, isso é bem importante, né? Sim. Tem que ter. Tem que ter. Vamos ver outras perguntinhas. Essa aqui, acho que a gente comentou também, mas se o erro foi há 1 ano, o RC ainda cobre. Sim. O RC, então, sempre vai cobrar a parte retroativa. Se tiver na apólice, sim. Se tiver na apólice. Exato, porque tem vezes que você acaba não observando e não e coloca ali a pessoa que contrata, coloca como não ter retroatividade. Mas isso é meio... Exato. Né? Gente. Porque, claro, encarece o... Encarece? Encarece. Mas encarece muito, assim? Tu acha diferente? Sim, a retroatividade encarece o valor bastante. Por quê? Porque ela vai pegar os atendimentos que você realizou no passado, né? Então o risco é bem maior do que 1 ano ali de apólice. Então, ela vai pegar alguns anos para trás. Vamos dizer assim... 1 ano, 2 anos para trás do atendimento que foi realizado, você está coberto, então o risco para a seguradora é muito maior. Então, sim, o custo vai ser muito maior também. Ele tem uma boa diferença, sim. Mas essencial. Exatamente. Porém, tem algumas especialidades que não é possível contratar. Então, qual especialidade, geralmente? Principalmente da parte da estética, da harmonização facial mesmo. É que também tem muitos produtos que tu não sabe como que eles vão reagir depois de alguns anos, né? Por exemplo, existe uma inflamação do ácido hialurônico, que, querendo ou não, é uma coisa que a gente usa muito, que é o ETIP, né? Que a gente tem uma infecção, por exemplo, viral, uma infecção bacteriana, e o corpo acha que o ácido é esse vírus e reage. E o que ele faz? Ele incha. Então, tá todo mundo parecendo umas patas, é porque às vezes ela tá com uma gripe. E o ácido fica... Olha só. Então, é uma coisa que a gente não sabe como a pessoa, às vezes, vai se comportar, né? Sim. De acordo com a tua formação, pode ser que essa retroatividade, então, ela não consiga ser... Eu ia perguntar, será que também, por exemplo, na área de ginecologia e obstetrícia, tem também essa retroatividade? Tem retroatividade também. Porque, pelo que eu vi, eu acho que é a especialização mais processada. A mais que está processada. Antes de eu analisar, entrar a fundo nisso, de ver os processos, né? Eu pensava que era estética. Mas não. Não é, né? É porque eu acho que mexe muito com a parte, né, sentimental, assim, da... Exato, a hora do parto ali. Isso tá muito... Nossa, gente, um monte de hormônios, a flor da pele, qualquer coisa, então... E tem a parte, que não, do erro médico, ele achar que é o erro médico, enfim. Então, essas pessoas, com certeza, têm que ter esse tipo de seguro, né? Não tem como viver sem. Não. Pra você provar que tá certo, né? Mesmo que você não errou, você vai gastar. É, porque aqui no Brasil não é inocente até que prove o contrário, né? É culpado até que prove o contrário. Eu até trago o exemplo de um cliente nosso que ele teve 2 médicos. Um fez o curativo. O paciente veio com um corte no dedo. Corte no dedo. E aí, o médico fez o curativo e o outro reavaliou. Então, saiu do plantão, veio o outro e reavaliou. O cliente, o paciente, após algumas semanas, ele ficou com o dedo... perdeu o movimento do dedo, era o polegar. Perdeu o movimento do dedo polegar. De pega. E aí, o que aconteceu? Ele foi processar, pedir uma indenização para os médicos, para o hospital. Então, nessa brincadeira, os médicos, eles não comprovaram que eles não haviam feito nenhum erro, né? Mas eles gastaram ali 57 mil reais só para provar que eles não estavam errados. Exato. Então, custa caro um RC, uma responsabilidade civil. Mas muito mais barato que isso, né? E sem contar que um seguro tu vai pagando por mês, né, gente? Tipo... Não é nada caro pelo valor que hoje você em dia, meu Deus, tu gasta, sei lá, numa calça isso, em alguma coisa... Sim, que você não precisa... Eu falo, é muito barato pelo que ele vai te ajudar. Exato. Assim, quando eu fui ver com vocês a parte do seguro e comecei a enxergar por trás o que eu poderia gastar, sabe? Imaginar várias possibilidades, eu vi que não tem como ficar sem, porque vai ser muito mais caro. Porque tu desembolsar esse dinheiro de uma vez... Não que a gente... Na nossa profissão, graças a Deus, a gente consegue ter um ganho rápido, porém, né, gradual. Tudo suado também, tudo suado, exato. A gente se preocupa com os pacientes, a gente vai para casa sem dormir. Quem me acompanha no Insta vê, ou no TikTok, vê como
A nossa vida é muito corrida, eu saio às 5h30 da manhã, às vezes volto, 9 da noite. Então, é uma coisa que tu não para. Então, não é uma coisa simples. E você desembolsar, às vezes, um dinheiro para isso é muito complicado. Então, se você tiver um seguro que você consegue comprovar que tu tem todo o apoio, né, de alguém pra te colocar, assim, nos eixos, é muito melhor. Nossa. Então, não é um dinheiro que vale a pena gastar. É o que eu sempre falo, que eu duvido que qualquer homem, qualquer pessoa, hoje em dia, compre o carro e não coloque seguro. Assim, eu duvido. E aí, veio me falar que não tem dinheiro pra pagar um seguro daí de vida. Exato. E tu se preocupa mais com o seu carro do que com você. E não, a gente fala sempre no acidente, quem vai ser o pior prejudicado? Vai ser o teu carro ou vai ser você? Não, gente, exato. Você dá muito mais atenção pro seu Gol, pro seu, sei lá, Civic, que carro você tem. E às vezes você paga mais caro o seguro do carro com certeza. que o teu próprio de vida e que você tem um apoio, né? E a questão de, assim, de gênero, porque eu sei que no seguro de carro tem essa questão, né? Homem que é mais imprudente, querendo ou não, essas coisas, paga mais caro, né? Seguro de vida também. O homem paga mais caro que a mulher. Vocês são uns bobada, né? Paga mais caro que a mulher. A mulher é menos risco. A seguradora entende que a mulher é menos risco também. Ela paga. E também na vida, não só no trânsito, que é mais... Olha, no trânsito eu não sei, mas... da vida, talvez. Então, gente, continuando com a parte de seguros, eu trouxe, então, outro amigo meu, que ele vai se apresentar agora. Então, Leandro, pode ir. Então, pessoal, meu nome é Leandro Martins, né? Então, eu sou especialista em seguro de vida através de uma empresa americana que é a MetLife hoje, com uma empresa com 157 anos de história, né? No Brasil, a gente já atua há 26 anos, né? No Brasil. Então, a doutora sabe, né? Que nos Estados Unidos eles não têm SUS, né? Então, hoje é um seguro de vida. Então, a MetLife é a número 1 dos Estados Unidos hoje, né? Então, caiu no hospital é por tua conta, né? Então, hoje tu aciona um seguro de vida, né? Isso. E querendo ou não, nos Estados Unidos, né? Você... Lá, cada um é por si só, né? Não tem o SUS. E mesmo aqui, a gente pelo SUS... Assim, se eu trabalho, sou médica ali... Não gostaria de cair ali só, né? Então, sempre fui atrás do meu seguro de vida. E foi o Leandro mesmo que me incentivou isso. Na primeira vez que a gente teve uma reunião, eu achei que não precisava, que estava tudo certo. Mas depois eu comecei a trabalhar mais com a minha especialidade. E comecei a ter pessoas que também que eu sou responsável e que, querendo ou não, eu quero ter uma família. Então, eu achei que é importante ter... E ele me apresentou tudo. Me apresentou muito melhor o que esse plano... contempla. Então, mais ou menos assim, começando do meu plano, o que você achou que estava de diferente de um que eu tinha pro agora? Então, o teu plano, doutora, tinha muitas coisas que estavam em falha, né? Tipo, por exemplo, cobertura que é especial para médico, né? Uma cobertura de invalidez hoje, que se caso acontecer alguma coisa contigo, você perca membro superior, por exemplo, que é a tua máquina de trabalho, né? O que você usa durante o dia ali, né? Isso pode te afetar muito, né? Então, não tinha essa cobertura no teu seguro, né? Então, a gente adicionou essa parte também. A gente reformulou, né? Aumentou as coberturas, né? A proteção, o que é a proteção nossa hoje? É a proteção em vida, né? Então, a gente te proteger durante 20, 30, 40 anos aí, que é o tempo que você tem hábil aí para poder construir toda uma carreira, um patrimônio, né? Então, a gente fez alterações, né? Condizendo com a tua realidade hoje, né? Então, e o que é o bom do seguro hoje? Então, hoje tu tem uma realidade, né? O ano que vem tu pode estar outra, entende? Pode, como vai ter filhos também, né? Que pensa tem filhos, então tu vai ter outras responsabilidades. Então, o seguro ele vai mudando todo ano, né? Então, essa é a parte legal do nosso trabalho, que a gente acompanha sempre os clientes, né? Sim, fica bem acompanhando. Exato. Não é só aquela venda ali e abandona, então. E eu sei que eu não sou atleta, né? Eu faço academia, vou lá, mas eu sei que muita gente hoje em dia faz, por exemplo, beach tênis, faz pádel, tênis, corrida. Nossa, corrida é super na moda, né? Então, e às vezes essas pessoas são médicas. E vai lá e torce o tornozelo. Tá cobrindo o plano? Sim. A gente tem cobertura de fratura óssea, né? Se caso esteja lá, sei lá, esteja lá jogando pádel ou na academia, acaba torcendo o pé, uma fratura, por exemplo, quebrando o pé ou quebrando uma mão. Até os dedos da mão, né? Hoje é coberto, né? Então, tem cobertura disso, fratura óssea. De fratura, com certeza. Ele depende de onde você fraturar, né? Exato. Tanto ali, acidental, né? Se fraturar, tá coberto, né? Desde as vértebras, da coluna, cabeça, qualquer coisa hoje que fraturar. Isso, pra mim, que sou cirurgia, por exemplo, né? Ou pra outras especialidades que são cirurgiões, as mãos são muito importantes, então elas têm uma porcentagem maior, isso...
Na fratura óssea são 2% cada dedo, né? Se você fraturar, né, hoje, né? Então, 2%, mas a doutora hoje tem o DIT, que é o de afastamento de trabalho, né? Que se caso sofrer... Que é outro ponto. Exato, é uma outra cobertura que se alinha junto com a fratura óssea, né? Então, digamos assim, a doutora E a sua cirurgia, que eu uso muito na mão, exato. isso? Perdeu o movimento Da ali, pinça. vai ter que ficar afastada ali, sei lá, 30 dias, 60 dias do trabalho. Então, você vai receber o DIT, que é o valor que você declara hoje, né? Tipo, o valor do salário que você tem, digamos assim, né? Então, a empresa vai te pagar durante esse afastamento de 60 dias, mais fratura óssea. Então, você recebe 2 valores, tu recebe né? 2 valores, 2 Exatamente. categorias. 2 categorias, né? Entendi. A indenização do dedo A também. Meu dedo é indenização importante, gente. Exatamente. Então, hoje, pelo um simples fato, tu pode usar várias coberturas ao mesmo tempo, né? Isso é bem importante mesmo. Você pode pegar várias categorias e juntar, não é só... é só fratura. E pronto, ganha um valor. Não, então é vários. Então, fratura ou uma invalidez, digamos assim, perdeu o indicador, né? O polegar, o metacarpiano, né? Perdeu... Também tem cobertura, né? Invalidez majorada hoje, que você recebe um valor inteiro, né? Porque esse é só especial para Pro meu pessoal da trabalho, saúde, né? Saúde, né? Então, médico, dentista, biomédico, né? Então, Tá. Então, para outras especialidades também, outras profissões. exato. Mas da também. área de saúde que usam a mão, não querendo. Exato, né? Então, a gente tem cobertura específica para essa parte também, né? Essa parte. O que a Ká queria falar, Ká? É isso, do movimento da pinça. Tá. O dedinho, né? O dedinho não é importante, gente, pelo amor. E mais alguma coisa que você estava pensando? O seguro de vida, então, na verdade, assim, é essencial para todas as pessoas hoje, né? Não é só para profissional do médico, né? Da saúde, né? Dentista, mas toda pessoa teria que ter, né? Hoje, a gente atende muitos clientes, muitas pessoas hoje que têm um seguro de carro, mas não tem um seguro de vida, entende? E aquilo que a gente estava até comentando agora, aqui na sala, né? De uma pessoa tem uma esposa, filhos, e aí acontece alguma coisa e, querendo ou não, a pessoa vai ficar sem ajuda, entre aspas. Vai ter toda a questão de, ter que pagar se for ser enterrado, vai ter que fazer o funeral, vai ter que... Isso é o básico. Começou ali a ter algum problema, vai ter que pagar os custos do hospital. Ou depois ele vai ter que pagar o inventário, o advogado. Então, a pessoa vai ter que desembolsar sozinha tudo isso, porque a outra, querendo ou não, acontecer alguma coisa, né? Então, essa proteção é muito importante, né? Não, Então, hoje o seguro ele é bem complexo, né? Então, tem muitas coberturas, né? Invalidez, doenças graves, né? Procedimento para tratamento de qualquer tipo de câncer, né? Cirurgia de coração... cegueira, queimadura. Uma coisa que eu vi também no que você me mostrou, que a sua empresa tem mais agora doenças, né? Que são doenças reumatológicas, que eu vi, assim... Eu, como médica, eu sei que aumentou muito a incidência desse tipo de doenças, que são algumas doenças que, às vezes, as pessoas nem sabem, mas como uma artrite reumatoide... Geralmente, a gente pensa que é pessoas mais idosas que têm, mas hoje em dia... tá cada vez mais cedo, principalmente mulheres tendo esse tipo de doença. Então, câncer também, né? Sim. Pode... Hoje a gente pega muito caso de jovens tendo infarto, né? Então, bastante gente, AVC, então também acontece isso, né? Então, a gente tem cobertura sobre isso, né? Transplante de órgãos também, né? Fígado, coração, então, assim... E eu acho bem importante a gente falar que essa divisão, que, beleza, tu tem um plano de saúde que ele vai cobrir a parte do hospital, que nem a gente falou com a Ká, mas a parte de fora, que tu vai deixar seus filhos, sua esposa, se for seus animaizinhos, né? Desamparados. Exato. Tu não tem como prever as coisas. Hoje a gente tá bem, nada impede de amanhã a gente ser diagnosticado com alguma doença e tudo o que a gente construiu hoje, um patrimônio que tem, virar em 2 meses, tu pulverizar ele, né? Então, digamos assim, eu tenho um patrimônio lá de 1 milhão se acontecer alguma coisa. Mas tem um apartamento, mas quanto tempo você vai levar para liquidar esse valor? Um apartamento que vale de 1 milhão, você vai vender por 500 mil ali, digamos... porque tu quer vender na pressa. Exato. E, querendo ou não, tu vê aqui na nossa cidade, por exemplo, eu sei que é uma cidade pequena, mas se tu passar em qualquer quadra aqui de Erechim, tem
alguma casa para vender ou apartamento que já tá há mais de ano lá. Exato. Assim, tá muito difícil a venda, né, de imóveis. Então, hoje em dia é importante ter esse tipo de investimento, mas eu acho que não seria um investimento de uma liquidação rápida, né? Para Exato. você ter um dinheiro rápido. Então, eu escuto muito os mais antigos, os mais velhos falando que não, mas qualquer coisa que aconteceu, eu vendo meu apartamento. Tá, mas como assim? Tu vai vender daí a preço de banana? Certo. Porque tu precisa de dinheiro assim? E às vezes tu não vai conseguir vender rápido. Por isso que tu vê muito hoje vaquinha online, né? Então, hoje a responsabilidade da pessoa é dela, entende? É ela que tem que se programar contra os imprevistos. O brasileiro, ele espera muito acontecer as coisas para depois ir atrás. Eles acham que... nós achamos que a gente é super-herói. Acho que nunca vai acontecer, né? Então, pega aí, tem seguro de carro, beleza. Tá, mas aí se sofre um acidente, né? E você é o mais prejudicado, acaba ficando de cadeira de roda, né? Então, o que vai impactar na tua vida isso? Tem cobertura para isso. Se você é o pilar financeiro, tem 2 filhos... Exato. E daí, se acaba acontecendo alguma coisa, você vai deixar uma dívida para teus filhos, para tua esposa, né? Como é que tu vai fazer isso? E é muito interessante também porque eu acho, né? Agora depois tu me tira essa dúvida. Que se vai acontecendo coisas no passar da vida, por exemplo, eu descobri que eu tenho uma doença do coração, né? Cruzes, não tem, mas isso vai aumentar o meu seguro se eu for fazer depois que eu descobri. Exato. Certo? E às vezes até nem aceita, entende? Porque o seguro, o seguro, a pessoa tem que estar de boa saúde, né? É que nem de carro, né? Exato. Ninguém vai contratar um carro pegando fogo, né? Então, mas é a mesma coisa com a pessoa. Depois que aconteceu o BO, dificilmente alguma seguradora aceitar a pessoa, né? Então, quanto antes fizer, melhor. Porque até então, o seguro hoje, quanto mais jovem fizer, mais em conta fica, né? Mais então, barato fica. menos riscos tem, né? Então, e o legal do seguro é que ele vai travar a idade, né? Então, hoje você vai ficar com 32 anos pelo resto da vida, né? Então, e o valor só aumenta todo ano. Se eu for mudar, daí o valor na época. E aumenta sobre a inflação todo ano, né? Sobre a idade. Tipo, o plano de saúde, cada vez que vai ficando mais velho... Vai pagando mais. Exatamente. E às vezes, se acontece alguma coisa, o plano de saúde vai aumentar, ou às vezes o plano de saúde nem te aceite mais, né? Exatamente. Tem muitos idosos agora que estão sofrendo com isso, né? Ou tem que pagar 2 mil, 3 mil só do plano de saúde, ou alguns não estão nem aceitando, porque tu vê que é uma bomba, né? Uma bomba relógio. Então, se agora nós jovens, graças a Deus, não aconteceu nada, vai ser um valor muito mais baixo do que se acontecer alguma coisa, né? Então... Sim. Não, e risco todo mundo corre hoje, né? Então, a gente sempre traz um caso do Schumacher, né? Por exemplo. Era um piloto de Fórmula 1 aí que corria 300 km por hora todo ano, né? Se aposentou lá, campeão, né? Então, não aconteceu nada com ele, né? Durante esse tempo, né? E um simples fato dele esquiar um final de semana com a família lá na França, lá, ele tropeçou lá, bateu a cabeça, ficou vegetativo, tá até hoje, né? A família gastou 400 milhões de dólares, né? Para criar um centro de UTI dentro de casa, né? E se é um cara que nem nós, que não tem tanto dinheiro o Schumacher assim... é muito tranquilo, né? Que ele deveria ser riquíssimo, mas nós, assim, né? Ele uma tem vida normal. dinheiro, então, assim, ainda, mas pega uma pessoa normal que nem nós, que não tem não tenha condições, né? Tipo, pegar, depender do câncer, que é um tratamento de alguma doença, leva, sei lá, 1 ano, 2 anos, né? Custo que é esse, o valor que é, né? Então... Sim. E o que eu recebo muito, assim, eu vejo muito de algumas pessoas, é que, fazem um monte de coisa... Toda semana, sei lá, indo em festa, comprando coisa, ou fazendo uma aula de tênis, de beach tênis, e que tu paga quadro, tu paga raquete, tu paga roupa, tu paga o professor. Então, às vezes uma coisa que tu faz a mais, que talvez você não precisaria, e pague um seguro que vai te dar uma segurança por quantos anos? Tu pode fazer por 10, 20, pode 30, fazer 45, vitalício também, né? Porque ele vai até os 99, né? Hoje a gente tem essa opção, né? De você fazer ele durante um determinado tempo, você pagar ele e não pagar mais. E ele vira vitalício ainda. Então, ele vai até os 99 anos... E, de repente, se lá na frente você se apertar financeiramente, você consegue ainda resgatar uma boa parte do valor de volta, né? Isso é bem interessante, né? Porque... o que eu falo muito com alguns médicos, eles falam, mas... Ou com muitas pessoas que eu vejo na internet, pega esse dinheiro e aplica num lugar que em 15 anos vai render mais e tu vai ganhar muito mais, porque, né, tu querendo ou não, tu não vai ter esse dinheiro de volta. Sim. Mas, gente, pra quem começou a vida agora,
Ele vai investir aonde? A gente vai investir, daí acontece alguma coisa comigo mês que vem, eu vou ter R$ 300 investido com com 50 centavos de ganho. Não vai te ajudar nada, Não vai ajudar nada. Com R$ 300 não vai te ajudar nada. Então, eu ali, acho que não é uma coisa ou outra. Eu acho que tem que ser as duas coisas. Sim. Tanto o seguro quanto o investimento. Hoje tem que estar precavido, né? Então, tem que estar protegido, né? Contra qualquer coisa. Então, eu já tenho casos aí de eu ter oferecido seguro, a pessoa não fazer e depois de um tempo diagnosticado com câncer, entende? Deixou de receber ali, sei lá, 300, 400 mil para um tratamento da doença que o plano de saúde cobre, mas tu deixou de receber um dinheiro. Extras, né? Que talvez precisaria, ou até o dinheiro que você quisesse, sei lá, né? Ela poderia pegar e receber esse dinheiro aí e investir também, né? Poderia investir, exatamente. Poderia fazer qualquer coisa com o dinheiro, né? Então, eu acho que essa desculpa, assim, que muita gente dá, claro que você investir no lugar certo, talvez dê uma rentabilidade. Óbvio que vai dar. Mas, primeiro, você sai da faculdade com dinheiro, assim, para investir um monte para ganhar essa renda? Não vai. Não. Também a gente nem sabe investir. Não, e outra, a gente se preocupa mais com o tempo de vida da pessoa, né? Então, pega uma pessoa com 30 anos, ela no mínimo aí ela tem 25 a 30 anos de tempo para construir o patrimônio dela, até antes às vezes, né? Mas a preocupação nossa é proteger essa idade, esse tempo, né? Que dê tempo dela construir o patrimônio dela, que se caso acontecer algum imprevisto com ela, ela tem um seguro que vai ajudar ela, né? Que não precise ela tirar dinheiro do que ela construiu. Às vezes do investimento, às vezes vender uma casa, vender alguma coisa. É verdade. Então, tem que ter as duas coisas andando juntas. Às vezes a gente se privar de de alguma coisa, né, de algum desejo momentâneo, sim, né? E você investir no seu futuro, na sua segurança. Exatamente. Né? Show. Então, mais alguma coisa, Leandro, que gostaria de falar? Sem alguma dúvida? Não, acredito que não, doutora. Acho que ficou bem esclarecida, assim. As coberturas, então, como eu falei, hoje a maior cobertura, o segurador tem as maiores coberturas, né? Então, tem qualquer coisa que acontecer hoje tem cobertura, né? De seguro, né? É uma proteção, da questão do CLT. Embora seja CLT, o teto do INSS para funcionar. É verdade, isso também é bem importante, né? Porque às vezes a pessoa que está trabalhando numa empresa acha que já está ali contribuindo com o INSS e, querendo ou não, o teto, né? O que tem esse... Tipo, por exemplo, a pessoa que é CLT é contratada, digamos que ela recebe R$ 20.000 por mês, né? Então, hoje, se ela ficar afastada, ela vai receber o teto máximo, que é 7.000, né? Com os descontos, vai ficar lá, sei lá, recebe R$ 5.000 por mês, né? Então, uma pessoa que tem um padrão de 20 cair para 5, já impacta na vida da pessoa. E se ela ficar um ano afastada, ela vai conseguir manter o padrão dela de vida com Não, vai ter que baixar. Então, hoje a gente consegue garantir o padrão de vida dela durante 1 ano, durante 2, 3 anos, dependendo do que for acontecer. O DIT, hoje, que a gente tem, ele cobre 360 dias no ano se você ficar afastado de trabalho, né? Então, digamos lá que a pessoa recebe R$ 20.000 por mês, a empresa vai pagar R$ 20.000 todo mês, durante o tempo que ela ficar afastada ali, que é 1 ano, 360 dias, né? É uma grande diferença, né? Porque vai receber, né, alguém que ganha 30, 20 mil, às vezes tá só 7 mil é só, às vezes, o aluguel. Exato. Você mora em São Paulo, você mora em Balneário? E o seguro, ele é um seguro à parte. Ela vai receber o seguro e mais ainda o afastamento pelo INSS. Então, ela vai receber 2 salários, né? Exatamente. Então, a gente tem que trabalhar com as possibilidades, né? Porque tu vê que, às vezes, as empresas ou o INSS, eles dão essa falsa segurança e é mísero. E eu sei porque eu já fiz muito laudo, né, pro INSS. E eles são extremamente, assim, complicados. É uma montoeira de burocracia. Meses que, às vezes, tu fica nessa burocracia. E nesses meses, às vezes, a pessoa não vê o dinheiro, não recebe esse apoio. Sim. E já na empresa de vocês, como vocês falaram, ter o laudo, conversar com vocês, ver a veracidade. E, às vezes, sei lá, 1 semana você já tem tudo. Exato, E outra, tu não vai precisar você ir atrás, né? Eu sou o consultor, eu que vou cuidar de você, né? Você vai ligar para mim, olha, me aconteceu isso, isso e isso.
a gente vai atrás, né, dos documentos, documentação, tudo, vai preencher o formulário certinho, a gente manda para a empresa, eles vão analisar, se eles pedirem alguma coisa a mais, a gente comunica, né? Então, a gente vai organizando essa parte, eles têm aí o tempo hábil aí 30 dias para pagamento, Nossa, né? Então, não é tão demorado assim, né? Sim, porque Se eu já tiver fiz tudo laudo para certo, né? INSS que era, assim, 6 meses. Isso aí a pessoa já teve tempo de melhorar. Eu paguei um benefício aí, o início do ano aí, o cliente foi bem rápido, né? Então, a gente pagou um afastamento de trabalho aí que ele teve que fazer uma raspagem e acabou ficando 90 dias afastado do trabalho. Então, ele recebeu ali em torno de R$25.800, né? Porque era a renda dele que ele declarou que era 9.000 mensais, né? Então, ele recebeu ali um valor bem legal que ajudou ele, né? Imagina, e é o que tu falou. Às vezes você daí guarda algum desses valores, começa a investir, e aí você tem uma rentabilidade do que você perdeu do trabalho, né? Querendo ou não é sempre linear o nosso ganho. Às vezes pode ser mais, às vezes pode ser menos, mas qualquer coisa depois vai ajudar bastante, né? Com certeza. Não, assim, então, acho que dá pra pegar de resumo é que tu tem que conversar muito bem com o corretor, ter esses pontos importantes, né? Depois a gente já até pode falar quais pontos observar, porque era uma coisa que eu não tinha também nem noção do que a gente precisa ver. E ter uma boa relação com eles. Porque para você poder ligar em qualquer horário e ter isso. Porque se você tem que correr atrás de muita coisa, eu sei que pelo menos nós médicos, a gente não tem tempo para isso. Às vezes eu falo, eu não pego o horário do banco direito, eu tenho que ir de meio-dia. Então, se o banco fechasse de meio-dia, gente, eu não sei o que eu faria. Exatamente. Então, hoje, o seguro que a gente consegue fazer, ele é global, né? Então, independente de onde a pessoa estiver, se não estiver no Brasil ou fora do Brasil, a gente consegue fazer o seguro, né? Sim. E, claro, né? Se a pessoa precisar, ela vai ter que ligar, né? Qualquer hora, né? Então, para nós é bem legal esse trabalho. Esse seguro também é internacional, tipo, se eu estiver viajando em algum lugar... Exatamente, né? Você recebe... Como você contratou no país fiscal que é o Brasil, você vai receber em reais, né? Tipo, se acontecer alguma coisa fora do Brasil, vai ser em reais que você vai receber, claro. né? Mas, por exemplo, se tiver um auxílio funeral, a empresa paga todo o translado do corpo, né? Traz para cá, Sim, imagina pagar em dólares. Então, daí tem essa parte também, né? E ele é personalizado, né? Para ti é o que eu trouxe, né? De repente, para mim, é outra coisa, né? Ou às vezes para um clínico geral que não tem especialidade é outro. Então, para outra especialidade médica. Então, a gente monta junto com o cliente, né? A gente traz as necessidades do cliente, apresenta, mostra para ele, monta, né? E fala, não, tá legal, é isso que eu quero. Não, isso aqui acho que não faz sentido, a gente tira. Então, ele é todo personalizado, né? Essa parte é boa também, né? Não é um negócio engessado, né? Sim, que é só aquilo. Exato. E às vezes não funciona com algumas pessoas, né? Então... e os valores da cobertura você determina, né? Então, eu quero contratar 100 mil, eu quero contratar 1 milhão, entende? Então... E no seguro de vida também é a mesma coisa que o de carro, né? O homem é mais caro e mulher é mais barato. O homem corre mais risco que a mulher, né? Ai, então, os meninos. E daí, então, ele se torna um pouco mais caro, né? Mas tudo influencia pela idade, né? Então, quanto antes contratar, melhor. Né? Exato, menos risco de ter alguma coisa, né? Mas então, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Acho que não, agradecer, né, o convite, né, para nós. Eu que agradeço, foi muito legal. Explicar um pouco mais sobre o nosso trabalho, né? Então, desejo tudo de bom para ti, Ana. Obrigado pelo convite. Vocês também, maravilhosos. A gente gostou muito, né, de participar aqui, né? Acho bem interessante mesmo, né? Então, se puderem indicar nós, né? Com certeza, aparecer... no trabalho também sigam, né? O Leandro acaba de deixar o arroba deles aqui embaixo. Vou sempre marcar eles. E sigam para saber um pouquinho mais, né? De seguros, de tudo. E acompanhar o dia a dia do que precisa. Exatamente. Então, muito obrigada, gente, pela participação. E vai ficar provavelmente no YouTube e também no Instagram. Show.